Boa noite, eu me chamo William Frade, eu sou presidente da Sociedade de Debate da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu sou também coordenador de internacionalização da Diretoria Nacional de Debate da Condeb e eu fui convidado pela Diretoria Nacional de Capacitação e Desenvolvimento para ministrar uma formação sobre análise de agentes. Antes de tudo, sim, o equipamento é precário, a câmera é horrível e o microfone também, mas eu espero que a qualidade da formação compense por todas essas questões técnicas. Dito isso, em relação à nossa formação e como ela vai ser organizada, elas são organizadas da seguinte forma: primeiro, quem são os agentes; segundo, o que move o agente; terceiro, a agente na prática; e 4, os tipos de poder. Todos os pontos perpassados aqui, eles envolvem, no caso, uma formação e treinamento direcionados para o desenvolvimento dos debatedores para a terceira Copa Nacional de Debate em Salvador. Dito isso, todos os próximos slides foram feitos com base em relação a capacitar e preparar os debatedores para saberem debater e como é da melhor forma de debaterem para participar da melhor forma dos debates sobre esse tipo de moção, perpassando todos os desafios e problemas que tais moções do tipo acabam tendo. Ok, eu acho que o primeiro ponto que a gente vai perpassar é quem são os agentes. Dentro do BP, os agentes eles têm principalmente duas características ou duas situações principais que eles vão ser citados. No primeiro caso, eles acabam sendo em relação aos agentes que tomam decisão com base na moção. Nesse caso, são moções explícitas, certo? Moções que são, de fato, explicitamente sobre a gente. São eles que vão agir, são eles que vão escolher, são eles que vão tomar tal decisão em relação ao ponto central dentro do que a moção está pedindo. Ou seja, eles escolhem e definem um caminho diante de algum dilema, algum problema que acaba sendo proposto dentro do debate, certo? Dentro desse sentido, identificar é muito importante dentro desse tipo de moção. Nas moções, a gente, no caso, você perceber e analisar quais são os seus interesses, valores, limites e motivações. Eu vou falar isso mais para frente no segundo e terceiro ponto, mas essencialmente essas moções são principalmente sobre o interesse do próprio agente, o que ele tem interesse necessariamente em tomar. Uma coisa muito importante em relação a moções de agente é que elas não são necessariamente sobre o que o agente muito provavelmente faria ou o que ele está mais suscetível a fazer, mas sim sobre como você, como debatedor, seja oposição, seja como governo, consegue convencer ele a tomar tal determinada decisão. Sim, isso envolve analisar os interesses do agente, isso é muito importante, mas também o agente, dentro de qualquer debate sobre a gente, ele é passível de ser convencido em relação à bancada. Então, não é necessariamente porque tal agente tem maior tendência a tomar certa decisão que ele necessariamente vai tomar aquela decisão. Dentro do BP, você tem que convencer em relação a isso, analisar os interesses do agente, mas também entender que a própria questão do como a gente age não está definida de forma concreta e ela é capaz de ser moldável e debatida dentro do debate em si. Isso é muito importante, porque muita gente vai olhar uma moção e pensar, tipo, isso não tem debate, puta que pariu, mas tem sim, certo? Segundo ponto, em relação a quem sofre as consequências diretas da moção. Esse, no caso, são os agentes que, no caso, não é uma moção sobre... Não precisa ser necessariamente uma moção sobre a gente, embora possa ser, mas são os personagens, no caso, as pessoas, as principais figuras, no caso, que vão acabar fazendo parte do que a moção está pedindo, ou do que a moção está... determinada policy ou determinado modelo, determinada coisa que está sendo feita que vai afetar diretamente um determinado agente, certo? Ou seja, ele pode ser também quem sofre diretamente consequências para dentro do debate. Isso é muito importante, porque saber quem é o agente mais impactado no caso é muito importante, que permite você construir melhor, no caso, quem vai ser quais são os seus impactos e como ele vai ser melhor construído, certo? Um determinado impacto dentro de um determinado stakeholder, stakeholder/agente, não tem o mesmo impacto se ele é dado em relação a outro agente. Existem níveis de materialização de impacto que você tem que fazer. Uma moção em relação a danos econômicos, em relação a uma pólice econômica, ela vai ter impactos diferentes, em grupos diferentes, e entender como esses agentes são moldados no caso, ou como eles são influenciados, é muito importante nesse processo de moldar o seu argumento, certo? Dito isso, segundo ponto, o que move os agentes, certo?
Nesse sentido, existem 3 pontos de análise principais. Claro, existem diversos outros, mas esses são muito provavelmente vai conseguir guiar o seu argumento da melhor forma possível. Primeiro, os incentivos, ou seja, o que esse agente ele quer. Segundo, até onde ele está disposto para ir, ou, né, no caso, as limitações dele. Terceiro, influências, ou seja, o que vai necessariamente influenciar esse agente a tomar uma determinada decisão. Em relação a esses pontos, né, todos esses 3 pontos têm relação a um indivíduo tomar, não tomar e em que medida ele vai tomar uma determinada decisão, certo? O que acontece? Os agentes, eles têm capacidade em relação a tomar uma decisão, mas eles podem não só não ter incentivos para ela, mas eles podem ter limitações em relação a ela, ou eles podem sofrer uma determinada irracionalidade a partir da sua própria decisão, porque nem toda a gente toma uma decisão a partir de uma decisão racional, certo? Mas, diversas coisas importantes, né? Existem coisas gerais que uma determinada pessoa sempre vai desejar, ou a gente sempre vai desejar. Primeiro, eu acho que todo pessoa, por exemplo, quer felicidade. Isso é uma necessidade básica de todo ser humano, mas entender o agente é entender para além disso. Ou seja, entender para além dos próprios conceitos gerais de felicidade, por assim dizer. Entender um político não é apenas entender que ele quer voto, é entender para além disso, quais são os desejos, as motivações internas deles, o que ele quer. Ele como pessoa, ele como indivíduo, o que move ele a tomar as medidas que ele vem tomando, ou a viver, ou o que é mais importante para ele. Não é única e exclusivamente sobre felicidade, é sobre satisfação pessoal, é sobre legado, dependendo da emoção, é sobre ajudar o próximo, uma pessoa que nem necessariamente tem uma necessidade de felicidade interna, mas de felicidade para com o próximo. Tudo isso vai depender em relação a como você observa os desejos de determinado agente. Ou seja, observar em relação ao que ele quer, certo? Uma coisa muito importante é que dentro do que ele quer, existem hierarquias em relação ao que ele vai querer, certo? Nem tudo ele quer de forma equânime, de forma igual, certo? Certas coisas você vai desejar mais do que outras, certo? E é muito importante entender o que o agente prioriza dentro dessa determinada decisão. Por exemplo, um determinado agente pode ter mais desejo por segurança em vez de liberdade. Um determinado agente pode ter mais desejo de querer liberdade em vez de segurança, vice-versa. Tudo isso é uma questão de prioridade e hierarquia em relação ao que determinado autor quer. Porque nem tudo é igual. Eu posso priorizar meu trabalho em vez da minha família. Eu posso priorizar minha família em vez do meu trabalho. Tudo isso vai partir da qual análise você faz do que esse gente quer. E é muito importante entender que nem todas elas são econômicas. Um determinado político pode sim ter interesse maior em relação a, por exemplo, conseguir voto. Ele tem interesse máximo de conseguir voto em detrimento, por exemplo, da sua reputação. Ou, ao contrário, ele pode querer mais reputação em detrimento de voto, ou ele pode querer mais legado em detrimento de voto, em detrimento de reputação. Tudo isso é muito ligado em relação ao que esse agente quer, ou negociação política, qualquer coisa assim. Tudo isso vai partir da análise de interesse da gente, ou de desejo, dentro dessa hierarquia, do que ele vai querer exatamente. É muito importante que você tenha isso em mente dentro dos incentivos, certo? Em relação a limitações, certo? Ou seja, é basicamente o que barra esse agente de tomar determinada decisão, ou quais barreiras ele está disposto a superar para tomar essa determinada decisão, certo? Um agente, ele pode querer algo, mas existem certas barreiras, certos limites que ele não vai estar disposto a ultrapassar, porque a partir desse determinado ponto, ou a partir dessa linha, acaba que o custo-benefício deixa de valer a pena para tomar aquela determinada decisão, certo? Por exemplo, toda pessoa quer dinheiro. Determinada decisão básica, todo mundo tem dentro de si uma necessidade pessoal de conseguir dinheiro. Mas, entretanto, se alguém te oferece o melhor emprego do mundo, mas em troca você tem que, por exemplo, sacrificar sua família, você talvez seja uma barreira, seja uma limitação que você não está disposto a fazer. E aqui sacrificar não é matar eles, mas sacrificar no sentido ir para outra cidade, por exemplo. Mas todos eles têm família, tem colégio aqui, minha esposa trabalha aqui, enfim, eu não posso mudar, então vou ter que sacrificar minha família para conseguir esse emprego. Isso aqui é uma análise para você, no caso, convencer esse ator determinado, uma moção de sair ou não sair, conseguir esse emprego ou não conseguir esse emprego, você tem que analisar em relação a como esse ator, no custo-benefício, esse ator está disposto a conseguir isso, está disposto a fazer isso, perdão.
Muito provavelmente, né, dependendo da análise do agente, sim ou não, depende, certo? Se for de fato, por exemplo, alguém te oferecer o melhor emprego do mundo, mas em troca você tem que literalmente sacrificar sua criança, no caso, tipo, dar o seu filho para alguém, isso provavelmente você não vai aceitar. Porque na hierarquia de necessidade, no caso, acaba que o bem-estar da sua família está muito mais valorizado para você do que os seus benefícios profissionais. A não ser que você seja um psicopata, sei lá, que pode também ser uma análise, dependendo da moção, né? Então tudo isso vai de encontro em relação ao custo-benefício, certo? Se eu pego, por exemplo, dentro de um contexto de guerra, certo? Pessoas que, no caso, têm uma motivação patriótica muito grande. Uma necessidade básica do ser humano, por exemplo, é a vida. Todo mundo quer viver. Mas se você for pegar um agente dentro de um determinado contexto, seja motivado por questões religiosas, políticas, nacionalistas, tanto faz, o ponto é, muitas situações com as quais eles tenham extrema pressão ou extrema vontade interna por fazer algo, muitas vezes ele vai colocar esse algo, esse objetivo em detrimento da sua própria vida. Pois nem a sua própria vida, nem a própria vida de uma pessoa é uma necessidade básica que serve de igual caráter ou de igual nível na hierarquia para todas as pessoas. Então, muito provavelmente não, perdão, em alguns casos, um soldado, por exemplo, vai estar disposto a passar de uma determinada barreira, que é a sua própria vida, para conseguir conquistar um determinado objetivo, sacrificando a si mesmo. Ou seja, no nível de hierarquia dele, o seu país ou qualquer outra coisa está acima de você, da sua própria vida. Porque naquele momento, dentro daquele contexto, dentro da análise daquele agente, isso na hierarquia, é mais valorável, perdão, do que a própria vida desse agente. Ou seja, isso é uma barreira, é uma limitação que ele está disposto a passar. Isso é muito importante entender, certo? Terceiro ponto, o que influencia esse agente? Isso aqui é muito importante em dois níveis. Primeiro, influências externas, no caso, e influências internas, certo? Existem certas coisas racionais que vão para além do próprio fator do eu pensar ou não que algo é bom, raciocinar, isso provavelmente é de fato ok, mas isso provavelmente é a melhor decisão a se tomar no caso, mas existem certas coisas que nos influenciam a tomar uma determinada decisão que não é necessariamente plenamente racional. Ela é movida por outros fatores, sejam sentimentais, emocionais, sejam eles externos, certo? Por exemplo, dentro de um determinado contexto de uma briga de trânsito, por exemplo, a melhor decisão que você poderia tomar é pedir desculpa. Falar, ok, desculpa por ter te ultrapassado, desculpa por não ter dado certo, e é isso. Mas, tal determinada pessoa ofendeu alguém da minha família, ofendeu minha mãe. Eu vou sentir raiva. Logo, eu vou tomar uma ação dentro daquele momento que, dentro de uma lógica utilitarista, dentro de uma lógica que faça sentido lógico, aquilo não faz sentido eu fazer. Mas eu vou tomar porque é uma irracionalidade que me move. Emoções de amor. Emoções de amor, muitas vezes, determinada gente vai tomar uma decisão baseada na influência dele, baseada nessa influência racional, que é o sentimento que ele tem por determinada pessoa. Seja um amor em relação a um parceiro, uma parceira, seja um amor relacionado à sua família, ou algum outro membro, algum outro amigo, etc. Certo? Eu movo muitas vezes por racionalidade. Outro exemplo, YouTube Shorts, Instagram, Reels de Instagram, TikTok, tudo isso são muitas vezes, se você pensar de uma maneira lógica, não faz sentido eu gastar 10 horas do meu dia nisso, mas eu, de forma irracional, acabo gastando porque existem influências dopaminísticas que me influenciam em tomar essa determinada decisão de consumir isso, que não é racional, mas eu acabo tomando. Isso é muito importante para entender que nem toda gente é plenamente racional em relação à sua decisão que ele toma, que ele vai tomar no caso. Enfim, isso é muito importante para a sua análise de construção de argumento, para você analisar quais pontos principais que acaba fazendo que tal agente tome ou não tome determinada decisão, porque muitas vezes tais fatores não vão importar tanto assim. Muito provavelmente argumentos extremamente filosóficos talvez não funcionem tanto com uma pessoa pragmática. Talvez argumentos extremamente pragmáticos não funcionem tanto com a gente
que é mais de humanas, por assim dizer, mais filosófico. Tudo vai depender em relação a como você analisa as influências que a gente toma. Dito isso, finalizado esses 3 pontos, incentivo, limitações e influências, vamos partir para o próximo ponto, que é a gente na prática. Nesse sentido, eu vou pegar alguns exemplos aqui e analisar esses principais fatores de o que a gente quer, até onde ele está disposto a ir, para vocês entenderem melhor esses pontos na prática, com algumas noções que muito provavelmente vocês já conhecem, certo? São os 10. Ok. Moção DR2 do segundo TND. Essa casa, enquanto governo do Vietnã, adotaria um alinhamento explícito com os Estados Unidos em detrimento de uma neutralidade estratégica no conflito sino-americano. Certo? Aqui, quem são os agentes afetados com essa moção, certo? Você tem o governo do Vietnã, você tem a China, você tem os Estados Unidos, você tem diferentes fatores. Você pode ter a ASEAN, você pode ter os países internos, os países vizinhos ali do Vietnã, Camboja, Laos, etc. Tudo isso, certo? Ok. Essa moção de agente explícito, certo? Eu tenho um agente explícito aqui, que é o governo do Vietnã. O que o governo do Vietnã quer? Até onde ele está disposto a ir para conseguir isso? E o que influencia esse agente? Quais determinadas irracionalidades ou coisas externas ou fatores, como a emoção de um país, né? Quais fatores políticos ou históricos acabam influenciando essa determinada decisão? Certo? O que um governo de um país quer? Bom, o governo do país ele quer conseguir estabilidade, ele provavelmente quer conseguir voto para conseguir, né? Já que está falando de governo do Vietnã, então você está falando de um governo, você provavelmente quer que ele se mantenha no longo prazo, então ele quer muito provavelmente estabilidade, ele quer benefícios econômicos, ele quer hegemonia. O governo do Vietnã ele tem tanto interesse, assim, por exemplo, em conseguir se influenciar tanto pelo mundo, por exemplo, como a China, como os Estados Unidos, muito provavelmente não no mesmo nível, muito provavelmente apenas a nível regional, certo? Então ele tem interesse ali de conseguir, por exemplo, influenciar na região da Indochina? Sim, muito provavelmente. Isso você tem que analisar o que a gente quer necessariamente. Ou seja, hierarquias em relação a analisar isso. O que principalmente o governo do Vietnã quer? Provavelmente estabilidade interna. Muito provavelmente o que ele quer. Qualquer outra coisa derivada disso. Qualquer outra coisa acaba sendo derivada disso. Muito provavelmente. Isso não é algo certo, isso é completamente debatível. Mas pensando aqui, tá? Você quer estabilidade, eu provavelmente vou ir pelo caminho que eu mais consigo me alinhar em relação a isso, certo? Ou seja, o caminho que eu mais consiga ter isso que eu considero dentro de minha hierarquia de coisas, a coisa que eu mais valorizo, que é a estabilidade interna, certo? Como eu consigo estabilidade interna? Eu acho que de 2 maneiras. Primeiro, conseguindo ganhos econômicos no próprio país, o que consegue fazer com que eu tenha emprego, economia girando, etc. 2, fazer com que eu não tenha conflito, ou tenha um mínimo conflito possível, que acaba evitando guerras, etc. Isso pode não parecer tanto para o Brasil, mas se você analisa um agente que é o Vietnã, isso é provavelmente muito mais presente dentro, historicamente, né? De história mais recente dentro daquela região. Então é um fator a se considerar, principalmente considerando fatores internos. Até onde ele está disposto a ir nesse caso, certo? Então, eu sou o governo do Vietnã e eu estou tentando alinhar, estou fazendo um alinhamento explícito com os Estados Unidos, certo? Ao invés de uma neutralidade. Existem certas coisas, né? Primeiro, é os Estados Unidos, então, isso aqui é até um pensamento intuitivo, mas eu já vou explicar mais pra frente como ele está, de certa forma, errôneo, né? Estados Unidos, Vietnã dos Estados Unidos. Mas existem diferentes fatores, né? Então, se eu faço Vietnã, pode também odiar a China, né? Dependendo do qual governo está do Vietnã no momento. Mas o ponto é, eu agradar um faz com que eu desagrade outro. Muito possivelmente, ou muito possivelmente não. Em que ponto eu adotar um elemento explícito dos Estados Unidos, por exemplo, faz com que eu, no custo-benefício, a má relação que eu vou ter, por exemplo, com a China, seja não tão grande assim. Então, ou no caso, positiva, né, dentro dessa relação. Então, até quando, por exemplo, eu estou disposto a, sei lá, a China, no caso, não gostar mais de mim, mas eu me alinhar aos Estados Unidos? A que ponto eu estou disposto a realmente conseguir esse alinhamento? Pode ter diferentes motivos em relação do porquê aqui. Até que ponto eu vou conseguir ir, até que ponto eu vou conseguir ou querer ir, mas existem alguns fatores que o governo do Vietnã tem muito possivelmente muitos incentivos para querer ir para humilhar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos está botando mão de sanção, então é muito favorável que eu me alinhe com ele porque eu não quero ter sanção. Isso dentro de custo-benefício do China não tendo mais China me odiando,
isso não é um custo muito grande, porque provavelmente a China me odiando não significa que empresas chinesas não fazem relações econômicas comigo, porque a China não toma decisões baseadas de comércio baseadas em questões político-ideológicas, exceto em relação a Taiwan, mas aí o Vietnã reconhece Taiwan, então reconhece a China, perdão, então isso não é um problema, questões políticas, então talvez ele esteja disposto a ir muito, muito adiante dentro desse alinhamento estratégico desse alinhamento explícito, perdão, com os Estados Unidos. O que influencia esse agente, que não é apenas irracionalidade, são questões históricas, questões políticas, etc. Nesse caso, é analisar o contexto do Vietnã, certo? Tem diferentes fatores históricos, políticos, eleitorais, sociais, etc. Caso positivo aqui, em relação a como o Vietnã provavelmente odeia os Estados Unidos, mas aí você tem que analisar de diferentes formas, certo? Isso aqui é completamente disputável, porque isso depende muito de grupos, depende muito do contexto histórico, depende muito do governo do Estado do Vietnã, mas sim, o Vietnã ele teve uma guerra que durou anos com os Estados Unidos, mas o Vietnã também teve um conflito com a China no passado, teve histórico de perseguição de centenas de anos em relação aos povos que era feita contra os povos da Indochina pela que era a China antes, né, nos impérios anteriores, e você tem diferentes fatores atuais que a China coloca dentro para aquela própria região. Ou seja, construir ilha artificial, por exemplo, incentivar conflitos fronteiriços, todas as disputas no Mar do Sul da China, em relação à disputa contra os blocos econômicos, tudo isso são fatores que acabam sendo muito influentes para o Vietnã, por exemplo, ver a China como necessariamente ruim nesse caso, certo? Ou como uma possível adversária em vez de uma aliada. Ou os Estados Unidos, por exemplo, por mais que eu tenha algum conflito no passado, eu como Vietnã, eu tenho um modelo de offshore histórico, modelo de economia offshore muito grande, então eu tenho muitas fábricas americanas no meu país que eu quero que continuem ou que eu quero que evoluem, que não percam por dentro desse novo governo. Ou eu posso dizer que o que mais me influencia, na verdade, é odiar os Estados Unidos. Isso é uma realidade, então não faz tanto sentido eu me aliar. O que não faz tanto sentido com a realidade, mas isso pode ser completamente debatível. Mas fato é que existem fatores que influenciam a determinada ação desse agente. Ou seja, o que a gente analisou dentro da hierarquia de valores que esse agente queria, estabilidade interna, até onde está disposto a ir, dentro dessa análise de construção de argumento do porquê que ele estaria disposto a ir com os Estados Unidos. E terceiro, fatores que influenciam esse agente dentro da sua própria região. Fatores em relação a disputas e conflitos dentro dessa região, certo? Que acabam fazendo com que ele tome determinada decisão. Ou seja, por exemplo, pode ser que eu tenha menos conflito com a China, mas isso é uma barreira que eu estou disposto a ir, porque muito provavelmente a China não vai me invadir mesmo. Ou pode ser que eu consiga mais segurança nos Estados Unidos, então isso compensa no custo-benefício, porque olha só, agora eu consigo um porta-aviões dos Estados Unidos dentro do meu porto. Logo, eu não vou ter tanta ilha sendo construída assim. Tudo isso vai depender de como você constrói esse argumento, mas a gente consegue mostrar o que é que influencia se a gente tomar determinada decisão. Segundo exemplo, essa casa prefere um mundo onde o conceito de destino jamais existiu. Isso é uma moção, no caso, que não é um agente explícito, certo? Mas como os agentes são influenciados por isso. Então, quem são os agentes que são afetados com essa moção específica, né? Eu posso falar de movimentos sociais, posso falar de instituições religiosas, posso falar de cidadãos médios, exemplo aqui, posso falar de pessoas de políticas, posso falar de escritores, posso falar de arte, posso falar de tudo aqui dentro desse sentido, certo? O que esses agentes querem em específico dentro de um mundo onde o conceito de destino não existe, certo? No caso, quando você fala uma moção de um mundo, né, você está principalmente convencendo, no caso, convencendo a mesa, no caso, de que esse mundo ele é melhor por determinados fatores. Então, olha só, eu tenho determinadas benesses, eu tenho determinadas coisas, olha só como isso é influenciado, certo? Então, quando eu não tenho, no caso, agentes explícitos, no caso, acaba que eu vou muito por caminhos mais gerais, né? Felicidade, vida, família, salário, economia, tudo isso são fatores gerais, no caso, que são meio que interesse de todo mundo, que acabam fazendo com que eu consiga determinadas coisas mais importantes. Então, eu tenho, dentro de um cenário ideal, um agente neutro, no caso que eu estou tentando convencer, que é o cidadão eleitor médio bem informado, que ele provavelmente quer felicidade, quer bem-estar, etc. Se eu consigo mostrar que eu tenho mais isso dentro do meu mundo, eu consigo convencer esse determinado esse agente, esse eleitor médio, né, no caso. Mas lógico que eu posso partir do pressuposto de como movimentos sociais agem, como instituições religiosas agem, como cidadãos médios agem, etc. Certo? Ou seja, indivíduos querem felicidade, certo? Indivíduos querem qualidade de vida.
Até onde os indivíduos são dispostos a sacrificar para conseguir isso? Muita coisa, provavelmente. O que influencia esse agente, muito provavelmente? Diferentes fatores que fazem ele agir de determinada forma, diferentes fatores, tanto de narrativa, quanto em relação a fatores religiosos, quanto a fatores sentimentais. Tudo isso acaba movendo um indivíduo, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, um agente, se a gente pensar dentro do indivíduo, o que um agente dentro de um mundo com o conceito de destino. O conceito de destino, como isso move o agente e como isso influencia o agente a ele querer determinada coisa. Ou seja, o conceito de destino acaba fazendo com que eu tenha um norte no futuro, o que acaba fazendo com que eu acredite que o futuro já está escrito. Se eu acredito que o futuro já está escrito, logo eu não tenho tantos motivos para perseguir ele, por exemplo, certo? Logo, eu acabo fazendo com que isso é um problema dentro da atualidade, eu consigo resolver isso dentro de um mundo com o qual eu não tenho isso. Da seguinte maneira, olha só, no mundo onde eu não tenho esse conceito de destino, o futuro ele não é garantido, logo ele tem que ser construído. Logo, capacidade em relação ao desenvolvimento das próprias pessoas, no caso, ou seja, de sentido interno, de sentido de conseguir querer fazer algo ou de sentir propósito, é muito mais valorizado. Ou seja, um agente ele quer muito possivelmente isso do que, por exemplo, a segurança que o destino quer. Porque o destino pode trazer segurança, mas pode trazer falta de propósito também. Incapacidade no caso, certo? Ou seja, o quão ele está disposto a conseguir ir para conseguir isso. O quão disposto ele está a sacrificar o conforto, no caso, para conseguir o propósito. E o que vai influenciar esse determinado agente, ou de que forma esse destino influencia a vida desse agente, certo? Isso é muito importante no sentido narrativo, então como instituições religiosas guiam isso, como movimentos sociais acabam sendo guiados em relação a isso, conceito e destino são benéficos para movimentos sociais ou não são benéficos? São benéficos para as instituições religiosas? São benéficos para as instituições religiosas? Eles são benéficos para a população como um todo? Para o cidadão médio, para o eleitor médio bem informado? Como funciona isso? Tudo isso pode ser analisado. Eu posso entrar dentro do contexto de movimentos sociais, explicar como o conceito de destino é essencial, e foi essencial, no caso, ao longo da história, para conseguir fazer com que eles tivessem essa capacidade de, olha só, nosso futuro está certo, a gente vai conseguir, o comunismo vai dar certo, as pessoas vão ser iguais alguma hora, isso incentiva movimentos sociais a fazer determinadas coisas, instituições religiosas traz segurança para os indivíduos, faz com que eles consigam fazer, então dentro de uma análise do qual limitações o indivíduo está disposto a sacrificar ou não, muito provavelmente segurança não vai ser uma delas, a partir disso, e ele influencia dentro dessa determinada maneira, a partir dentro dessa forma. Tudo isso são análises de agentes que são feitas por uma noção de mundo, ou seja, emoções que não são de agente explícito também pode-se fazer essas análises, deve-se fazer essa análise em relação a incentivos, limitações e influências, no caso, para como os agentes vão agir. Último ponto importante é sobre os tipos de poder, certo? Por que esse ponto aqui é importante trazer, certo? Um ator, ele pode criar algo e ele pode desejar algo, mas não necessariamente ele pode conseguir fazer esse algo, certo? Existem aqui, dentro desse sentido, 3 poderes. Primeiro, o poder coercitivo. Segundo, o poder de definir agenda. E o terceiro, o poder de moldar preferências. Eles funcionam numa lógica hierárquica, né, em relação ao quão determinado poder tem ou não, né? Ou como você consegue fazer ou como você não consegue fazer em relação a um determinado outro. Ou seja, o como uma pessoa consegue influenciar outra, o como um país consegue influenciar outro, o como uma instituição consegue influenciar outro. Tudo isso são lógicas que determinam e são fatores de cada agente que você vai analisar em si, ou até em determinado contexto, uma ação de policy, por exemplo, uma obra, uma narrativa, etc., como poder ela tem dentro de um determinado indivíduo, analisando a partir do momento de quem propaga ela, certo? O poder coercitivo é o poder que um determinado ator X tem o poder de obrigar o ator Y a fazer algo, mesmo que o Y não queira. Então, por exemplo, o Estado influenciar determinado indivíduo, fazer com que os indivíduos não possam, por exemplo, se utilizar da violência. O Estado ele tem o monopólio da violência, então ele pode obrigar você a fazer algo, a não fazer algo que você queira fazer. Isso é o poder coercitivo direto. Você não pode fazer isso, eu posso obrigar você a não fazer. O pai tem um poder coercitivo sobre uma criança, porque ele fala, olha só, você não pode pegar isso, você não pega isso, mesmo que você queira isso. Segundo poder é o poder de definir a agenda, que é a capacidade de decidir, no caso, o que é discutido ou não, certo? Ou seja, o que vai ser
o que vai ser priorizado ou não, certo? Um exemplo aqui, para entender melhor isso, é no caso, por exemplo, partidos de maioria decidirem o que passa ou não no Congresso, por exemplo. Ou lideranças de movimento que acabam fazendo certos temas sociais ganharem visibilidade, certo? São capacidades de influência. Influenciadores, por exemplo, conseguem ter essa capacidade de influência, de mostrar a determinada pauta que vai ser falada ou que vai ser pautada no momento. Se eu tenho, por exemplo, o Vinícius Júnior falando de determinado filme, esse filme acaba sendo prioridade agora, porque ele está fazendo propaganda para o filme, certo? Ou seja, uma capacidade muito de influenciar o que vai ser discutido ou falado, certo? Terceiro é o poder de mudar preferências, é o tipo mais o tipo, né, dentro da hierarquia, o tipo mais poderoso de influência, que é convencer as pessoas sobre o que elas devem ou não desejar. Isso é um poder muito importante, porque não é nem sobre o que o ator vai fazer ou não, mas é influenciar determinado ator a fazer algo, mesmo que ele não queira, mas que ele passa a querer. Então, por exemplo, se o ator X quer fazer, e se o ator X quer fazer Z, mas eu como Y faço o que o ator X não faça, mesmo ele não querendo, eu influencio o ator X a não fazer aquilo. Ou seja, ele não tem nem vontade de fazer aquilo. Eu acho que o exemplo mais poderoso disso acaba sendo sobre como o marketing, como propaganda acaba moldando a nossa percepção, ou até como mídias acabam moldando a forma como a gente consome conteúdo, no caso de como a gente vê as coisas sem a gente sequer ter uma noção plena em relação a isso. Mas a gente só quer, mas a gente não sabe por que a gente quer. A gente não sabe por que a gente quer o frappuccino do Starbucks por R$30. Mas a gente quer isso. A gente não sabe por que a gente quer uma determinada roupa, um determinado produto. A gente acaba querendo, porque acaba que isso é influenciado, você acaba sendo influenciado diretamente, mesmo que isso seja talvez em algum nível de forma não plenamente consciente. Isso pode ser perpassado tanto a nível religioso, instituições religiosas, até movimentos sociais. Tudo isso é uma capacidade de moldar preferências que determinados agentes têm sobre outros agentes, e tudo vai depender de quais agentes a gente está falando, de quais pessoas a gente está falando que são influenciadas, de qual poder esse de como ele é emanado, seja uma narrativa, por exemplo, seja uma propaganda, tudo isso vai ser diferente de caso para caso. Dito isso, é isso. Espero que tenham gostado da formação. Em relação a possíveis dicas sobre outras formações, sobre a gente ou determinados temas, ou o que eu me baseei em relação para fazer essa formação, podem falar comigo ou com a própria DNC depois, deixar nos comentários, ou qualquer coisa nesse sentido, que, enfim, a gente pode recomendar mais material depois. Tudo isso, espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado muito vocês e boa sorte nos próximos nacionais. É isso, tchau, tchau.